Espírito Santo de Deus que testifica nesta noite. Ele falou fortemente ao meu coração, aleluia, para me ministrar esta palavra, e eu já vi Deus confirmar aqui neste lugar. O capítulo 1 de Samuel, a qual todos conhecem, aleluia, louvado seja Deus, e diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porção deste a Penina sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a havia deixado estéril. Amém? Somente até aí os irmãos podem se assentar. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, irmãos, que esse homem, aleluia, por causa da lei daquele tempo, da cultura daquele lugar, quando a primeira mulher que ele se casasse não gerasse, não pudesse gerar filhos, por sua vez eles davam o direito ali dele ter outra mulher, e aquela mulher assim por sua vez gerasse descendentes. Mas isso era uma coisa, louvado seja Deus, que nós vamos analisar na Bíblia, nós vamos ver na história da palavra de Deus, que toda vez que o homem tentou intervir uma segunda, uma terceira pessoa na sua vida, sempre houve consequências, sempre houve problemas. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Por que louvado seja Deus, irmãos? Porque Deus só pode realizar algumas coisas, não. O nosso Deus, Ele pode todas as coisas, aleluia. Toda vez que eu olho para a Bíblia Sagrada e eu vejo uma dificuldade ou um impossível de se realizar alguma coisa, em todos os sentidos, irmãos, eu vejo a oportunidade, aleluia, de Deus se revelar na vida do homem, na vida da mulher, aleluia. Eu quero dizer nesta noite que o Senhor, Ele se revela nas nossas vidas, nem sempre, irmãos, é nos momentos bons, aleluia, nem sempre é nos momentos de alegria, louvado seja Deus, mas é principalmente nos momentos de aflição, é principalmente nos momentos de dificuldade, aleluia, onde você busca socorro de um lado, de outro, em pessoas, aleluia, às vezes na sua posição, louvado seja Deus, mas você não consegue, aleluia, não preenche, aleluia, você faz planos, você tenta, aleluia, mas não acontece, não dá certo, aleluia, porque louvado seja o nome do Senhor, porque tem coisas que é necessário a intervenção de Deus, e para Deus intervir, aleluia, nós temos que nos humilhar diante da presença de Deus, aleluia, e só existe uma chave, que move os céus, e só existe uma chave que move o coração de Deus, aleluia, é a oração, aleluia, e juntamente com a oração tem que vir a humilhação, e juntamente com a humilhação você precisa declarar que você depende totalmente do Senhor, aleluia, graças a Deus. Porque é provado, irmãos, que por um tempo as coisas parecem até que vão dar certo. Na força do meu braço, do meu entendimento, aleluia. Parece que tudo vai bem, eu vou conseguir, aleluia. Mas tem um momento de Deus, irmãos, aleluia. Provar se é ouro de verdade, aleluia. Ou se só tem um brilho, aleluia, mas não é ouro, é latão. E quando Deus começa a queimar, começa a derreter, aleluia, não suporta o fogo,
constranger pelo amor da palavra. Ele tem que mudar a sua conduta, ele tem que mudar a sua atitude, porque Paulo disse: eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim, e se ele vive em você, tem que ter mudança. Aleluia. A situação em que eu estou vivendo não pode, irmão, definir quem eu sou, porque eu não posso me entregar, irmãos. Eu não posso desistir. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, a Bíblia diz que Deus, o amor de Deus não está nele, Deus não se agrada quem põe a mão no arado e volta atrás. É difícil, irmãos, quando você quer fazer algo para Deus, não é fácil, aleluia. Quando você verdadeiramente quer ter uma intimidade com Deus, ou receber algo verdadeiramente da mão de Deus, há um preço a ser pago, aleluia. Mas eu quero dizer uma coisa nesta noite, irmãos: por maior extenso e quente que esteja o deserto em que você está vivendo, Deus não te levou para o deserto para a morte, aleluia. Mas Deus te levou para o deserto para provar o seu coração, porque no deserto, irmão, em meio à sequidão, em meio ao processo, aleluia, que as coisas que estão dentro de nós, que por muitas vezes eu não sei, você não sabe, e Deus vai trazer, aleluia, para o nosso entendimento, para que nós possamos ver e possamos nos humilhar na presença de Deus. Aleluia, 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 glória. Não existe uma receita ou uma regra que diz assim: eu tenho que ser um grande orador, eu tenho que ter uma oratória linda, eu tenho que impressionar quando eu for orar, porque senão a minha oração não vai impactar diante de Deus. Não, irmãos, a Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti e ora ao Pai em silêncio. Lá você fala: Pai, eu sou pobre, miserável e nu, sou pecador, aleluia. Está dando tudo errado, aleluia. Não estou conseguindo passar por este momento, aleluia. E ali você reconhece, aleluia, a grandeza de Deus na tua vida. Ali você reconhece o quanto você é pequeno e o quanto você precisa de Deus, aleluia, séria. Jesus disse que não houve profeta nascido de mulher igual João Batista, mas João Batista vai falar em João 3,30 que ele cresça e que eu diminua. Aleluia, glória a Deus. Esse é o segredo da vitória. Glória a Deus. Quando nós nos humilhamos, irmão, não diante do problema, mas nós nos humilhamos diante da presença de Deus. A Bíblia diz que Ana constantemente era afrontada, irmãos. Era humilhada, aleluia, pela sua rival, porque era vergonhoso naquela época, irmãos. O homem se casava com uma mulher e a intenção já era o quê? Gerar descendentes, gerar filhos. A sua semente tinha que povoar, aleluia. Mas por sua vez, glória a Deus, aleluia, isso não aconteceu com Eucana, que era da tribo de Efraim, tinha promessa de Deus. Havia uma promessa na vida dele, irmãos. Aleluia. Aleluia. Deus, ao inverso do entendimento humano, tem pessoas que acham que quanto maior, melhor, ou quanto melhor posição, não. Diante da presença de Deus, o menor será o maior. Aleluia. Porque Deus pega aquelas coisas que não são nada, aqueles que não são nada, para confundir aqueles que acham ser alguma coisa, aleluia. Porque o segredo da vitória, irmão, é totalmente a dependência ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. E aquela mulher, irmãos, todo o tempo ali naquele processo. Mas sabe o que eu vejo? O que me chama a atenção, irmãos? Que ela, aleluia, não desistiu das coisas de Deus. Porque nesse tempo o templo ainda era em Siló. Mas você pode examinar o texto da palavra, em que em nenhum momento ela deixou
vem e bate na porta quando a situação não tem, aleluia, resposta. Isso aflige a nossa alma. Nós duvidamos, nós murmuramos porque somos seres humanos, porque a aflição nos faz assim, aleluia. Não existe super crente, irmão. Se você está numa fase boa com Deus, glorifica. Mas se você não está, glorifica na sua pouca força, aleluia. Porque Deus conhece o gemido da tua alma. Porque Deus te conhece, porque Ele sabe o que Ele precisa fazer ao teu favor. Glória a Deus. Aleluia. Não tem nenhum texto na Bíblia que diga assim, está fraco, pare de orar. Não. Tem que orar, irmãos. A humilhação é a chave da vitória. Às vezes a palavra não vem, mas é necessário você dobrar o seu joelho. E se tiver que chorar, chore na presença de Deus. Aleluia. Reconheça. Se não vem palavras, mas declare a Deus o que você está sentindo. As pessoas estão, nada contra, irmão, é profissão, não tem até no nosso meio. Mas as pessoas preferem às vezes entrar dentro de uma sala e contar a vida todinha para elas, conta tudo. A pessoa escuta tudo, analisa tudo e baseado no que ela escutou, ela vai dar um diagnóstico. Sendo que, aleluia, a palavra diz que nós não devemos andar com o nosso coração ansioso, mas em oração devemos falar tudo ao Senhor. Aleluia. E as pessoas ficam procurando a palavra, eu não estou bem para orar. Nós nunca vamos estar bem para orar, irmão. Mas nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus para que Ele haja pelas nossas vidas. Aleluia. Tem gente que coloca a vida na mão do homem, ao invés de colocar a sua vida na mão de Deus. Tem pessoas que vai para a rede social e posta a sua vida, ela fica lamentando. Mas tu perde 5 minutos de joelho na presença do Todo-Poderoso. Aleluia. Jesus não se preocupou, irmãos, em ser taxado por uma coisa que Ele nunca foi. Malfeitor, vagabundo, bandido, miserável, nada disso Ele foi. Mas Ele não se preocupou com isso. Ele se doou por nós. Jesus não foi forçado a ir para a cruz. Jesus foi por espontânea vontade e Ele se doou pela minha vida e pela tua vida. Ele se fez maldito por nós. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Ninguém aqui é merecedor de nada. Você está aqui nesta noite de pé nesta terra ainda porque Deus é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Não tem ninguém que merece mérito. Você pode ter HD, você pode ter o que for, você pode ter mil formação, aleluia, mas quem brilha ainda é Jesus. Aleluia. Aleluia. Inventa um novo jeito de chegar a Deus. Mas eu ainda fico com o princípio. Jesus é o suficiente. O Wi-Fi que nos liga a Deus é a oração, aleluia. O que traz resposta a Deus às nossas vidas é a humilhação a Deus. Se está tudo bem na tua vida, glorifica. Se está difícil, glorifica mais ainda. Porque tudo é uma fase, irmãos. Tudo é um tempo. O homem é curado de uma enfermidade e morre de outra enfermidade. Deus abre uma
melhor culto. Por muitas vezes você não oferece aqui em quatro paredes, porque aqui é mais fácil do fogo pegar. Mas o verdadeiro culto, o melhor culto é Deus. Você oferece a Deus, é lá na tua casa, é lá no teu trabalho, é lá na rua, é lá onde as pessoas te veem, é lá onde as pessoas te conhecem. Como você é conhecido onde você mora, aleluia. Porque louvado seja o nome do Senhor. As pessoas têm que te conhecer pelos frutos, aleluia. Se você dá bom fruto na presença de Deus, não importa a luta que você está passando, não importa a dificuldade que você está passando, na hora certa, o irmão Laura aqui nesta noite, Salmo 1, no tempo certo, ela dá o fruto, no tempo certo, ela vai frutificar, ela vai frutificar. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia, sogra. Glória a Deus. Maravilhoso. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, Tu és soberano, Jesus. por mais que Penina gerava, Eucana tinha consciência, irmãos, que Ana era a bênção de Deus para a vida dele. Porque o texto vai dizer, para ela ele dava porção dobrada, porque ele a amava. O amor, aleluia, verdadeiro, é aquele, irmãos, que a pessoa supera, irmãos, aceita, porque ninguém é igual a ninguém. Às vezes mesmo não concordando com a opinião, eu preciso, irmãos, aleluia, entender que cada um tem uma opinião, e nós temos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é que viver o amor de Cristo, a palavra de Deus. Eu não vi nenhum momento Ana falar, não, ficar em casa, eu não vou para o culto, eu não vou adorar. Zacarias, sacerdote de Deus, primeiro turno, tinha promessa. Isabel era estéril, não gerava. A pessoa, irmão, um homem que mantinha a cerimônia toda ali, o ritual da casa de Deus, e apresentava sacrifício, e levava o povo à adoração. Ele não gerava, sua esposa não gerava, ele não tinha outro sacerdote para dar continuidade. Mas ele estava lá, irmãos, e como sacerdote ele orava. O anjo veio para responder o quê? A oração de Zacarias. Aleluia. Tinha promessa na casa. Não importa se ainda não aconteceu, irmãos. Há um tempo de Deus determinado para todas as coisas. Glória a Deus. Seja a resposta sim ou não, o Senhor dará a resposta. O Senhor dará a existência aquilo que não existe. O nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo. Quebrando toda a lei da ciência ou da física e o que tiver aí. A Bíblia vai dizer que um homem profeta de Deus, Jonas por sua vez é engolido por um grande peixe. O texto vai dizer no livro de Jonas que ele orava, só via a escuridão. Jonas foi levado para o lugar mais profundo do abismo. Quem sabe é sua condição agora? Olha para um lado e para o outro e não vê solução. Que a cada dia parece que as coisas estão piores. Vem um, daqui a pouco vem outro e vem outra. Mas eu quero dizer nesta noite, aleluia, que Deus não perdeu o controle da tua vida. Deus está te chamando para
na cidade. Aleluia. E Jonas sai pregando a palavra de Deus. Humanamente falando, impossível. Muitos confiam mais no médico, mais no braço do homem, irmãos, do que na intervenção de Deus. Deus não mudou. Nós temos que ir para o médico com certeza. Mas a última palavra ainda é de Jesus. Aleluia. Deus ainda cura câncer no estado terminal. Deus ainda faz gerar da badalaçou, aleluia. Aleluia. Quando o diagnóstico é contrário, aleluia. Às vezes você quer gerar no físico, aleluia, mas a importância maior para você gerar e dar muito fruto na presença de Deus, primeiramente você precisa ser curado de uma esterilidade espiritual, aleluia, porque Deus está te chamando para uma intimidade maior. Deus está chamando você, aleluia, porque Ele esquece de liberar para a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Deus estava castigando Ana, não, tinha promessa. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. E ela vai de novo, irmãos. E naquele dia, a aflição era tão grande, que é como que ela se agarrasse lá no pináculo do templo. E só chorava e mexia a boca. Em pensamento. Ela orava a Deus. Em pensamento, Ana, ela faz um voto. Deus, se o Senhor me dá um filho, Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou te devolver ele. Vou dar ele para servir todo o tempo na sua casa, na sua presença, Deus. E Ana vai orando, irmãos, e vai ali só bobeando, só mexendo, mas não saía palavra alguma. O sacerdote não entendeu. Sabe, eu olho para a Bíblia Sagrada no livro 1 Reis, capítulo 18, do versículo 41 até 46. No versículo 41, Elias vai falar assim: Acabe, te apressa, monta na tua carruagem, te apressa, porque eu ouço barulho de chuva. 3 anos sem chover, o céu não tinha uma nuvem, azul mais que tudo, aleluia. A Bíblia vai dizer, esse homem falou, eu ouço barulho. Oh, aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, aleluia, que ele sobe para o cume do Monte Carmelo. E lá ele vai falar para o Moisés, vai lá, olha para o lado, aleluia, lá do mar, e vê se você vê alguma coisa. Eu quero dizer que ele veio por 6 vezes até o homem de Deus. A Bíblia diz, sabe como que alguém diz que não precisa mais orar de joelho, não precisa mais colocar o rosto no pó, mas a vitória está aqui, porque a Bíblia diz que ele colocou, aleluia, o seu joelho no chão, a cabeça em Deus perna, reconhecendo que Deus era soberano. Ele proferiu uma palavra vindo da parte de Deus, e agora ele continua orando por 6 vezes, aleluia, a mão na sória, e a Bíblia diz que o moço vem com a notícia: não aconteceu nada, assim sou eu, assim é você. Vem dias, passa dias, vem meses, e parece que não está acontecendo nada. Não tem uma nuvem, não tem sinal de chuva, tem barulho, mas não tem chuva. Mas a Bíblia vai dizer que agora, sabe o que acontece, aleluia? Na 7ª ida, 7, número da perfeição de Deus. Na 7ª, ele fala: ei, eu vejo uma nuvem pequena, do tamanho da palma da mão de um homem. Elias vai da onde o moço vai e avisa para Acabe se apressar, porque senão a chuva vai pegar ele. E a Bíblia vai dizer, irmãos, aleluia, que Elias orou, e daqui a pouco ouve-se barulho, estrondo, barulho de chuva sobre a terra. Começou a chover, da baqueta séria. Mas o que me chama a atenção, Acabe saiu
porque perderam o contato, porque perderam a essência, porque perderam o entendimento, aleluia. Mas eu quero dizer nesta noite, o Senhor está gerando no mundo espiritual a baia cheia sobre a tua vida, sobre a tua casa. Deus está gerando na lava saia nesta noite, aleluia. Deus, aleluia, aleluia. Oh, Jesus. Como profeta, pelo poder da palavra de Cristo, o que não andava na sua vida vai andar a partir de hoje. Rabacana soia, labandara séria. Abonchoria, vicária soia, vida, assim diz o Senhor. Amando que me a sério, o Senhor te escolheu desde o ventre da tua mãe, decamandara soia. Alabaia séria, daravolve na soia. Não decamanda gastéria, não se preocupe, diz o Senhor. Ebidaia soia, muitas frustrações, alabandara séria. Amor que na séria, não te que me dácia. Amor que na leva séria. Deus está chamando você e a tua, amando e a saio para uma intimidade. Vocês são ainda muito jovens, mas diz o Senhor, rebaia séria, que a chamada é grande. Deus vai enviar vocês para fora do país, para outros lugares, para pegar a palavra do Senhor. Então Deus está chamando vocês para uma intimidade, e eu quero dizer a sublimidade, a boa e a séria. Nesta noite o Senhor visita o teu útero, a boa e a séria, a mão de unidade vai gerando na vassoura. Abelha, não se preocupe, é mentira de Satanás. Decalando a sônia, é melhor a séria, que mentira. Meu Deus. Recebe essa palavra, que esta palavra é de Deus, e vai gerar. E se prepara. Deus está falando para vocês orar junto. Propósito. Viu? Tem muitos casais que não oram junto. Estão perdendo aí. Crente. Viu, pastor? Servos de Deus que não ora. A palavra de Deus é assim que, como Cristo amou a igreja, vós maridos, amai as vossas esposas. E como Jesus se doou e deu a vida por ela, assim somos nós também, com a nossa família. Zela pela tua casa, zela pela tua família. Aleluia. Decamando-lhe a séria. É por causa da chamada. É por causa da obra que Deus teve. Aleluia. Decamando-lhe a saio. Tem muitos que não entendem. Ófine e Finéas estavam no altar servindo de qualquer jeito. A história vai dizer lá para frente. Deus teve que nascer um de uma estéreo lá, único na Bíblia, profeta, sacerdote e juiz. Vê lá, não tem outro, é ele. Porque a tradução do seu nome, aleluia, ela pediu a Deus e depois ela o devolveu ao Senhor, aleluia. Ana já não era mais amargurada de espírito. No capítulo 2, Ana oferece um cântico a Deus. E sabe o que aconteceu? Agora o inimigo ficou estéril. A boa e a séria. Eu quero profetizar aqui nesta noite. A boa que na sonha. Quem sabe até aqui o inimigo venceu. Mas nesta noite Deus fere com esterilidade. Não vai avançar. Deus vai agir. Vai abrir a tua vitória. O ímpio perece, mas o justo florescerá como planta nova. Porque esta é a promessa de Deus nesta noite para a igreja. Amando que a saia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus de glória. Deus foi o ser obediente. Que o Espírito Santo de Deus continue a falar a cada coração nesta noite. Amém. Agradeço a oportunidade. Aleluia.